Alex Poatan é humilhado no UFC e promete duro castigo. Próximo de seu aguardado confronto com Alex Poatan no UFC 295, marcado para o dia 11 de novembro, Jiri Prochazka deixou o mundo das artes marciais mistas em alerta ao fazer uma revelação surpreendente em uma recente entrevista ao programa Combat Talk. O ex-campeão dos meio-pesados compartilhou um detalhe chocante sobre uma luta anterior que passou despercebido aos olhos de todos. A revelação de Prochazka diz respeito ao seu embate com Dominique Reis, que ocorreu em maio de 2021, durante sua segunda luta no UFC. No calor da batalha, Prochazka sofreu um nocaute que, surpreendentemente, não foi percebido pelos espectadores e até mesmo pelos árbitros. O árbitro principal da luta na época era Herb Dean, que recentemente tem sido alvo de críticas por suas decisões no octógono. Prochazka descreveu o momento da revelação. Em um instante, levei um chute na cabeça enquanto Reis estava no chão. Foi um nocaute, mas ninguém percebeu. Por um breve período, eu fiquei apagado. Eu tentava encontrar o corpo de Dominique para continuar o combate, mas estava desorientado. Demorei cerca de 3 segundos para recuperar a consciência e entender onde estava. Aos 30 anos de idade, Prochazka já ostentou o cinturão dos meio-pesados do UFC, conquistando-o ao finalizar Glover Teixeira em uma emocionante batalha em junho de 2022, que foi aclamada como uma das melhores lutas do ano. No entanto, logo após essa conquista, ele sofreu uma séria lesão no ombro, o que o forçou a abrir mão do título. Agora, seu confronto contra Poatan, que acontecerá em Nova York, Estados Unidos, determinará um novo detentor do título vago dos meio-pesados, aumentando ainda mais a expectativa em torno desse duelo. O UFC define o reserva para a luta entre Makhachev e do Bronx. O próximo card numerado do Ultimate será liderado pela disputa de título dos pesos leves, 70 kg, entre Islam Makhachev e Charles do Bronx. Ciente da magnitude do evento, a alta cúpula da Liga já conta, inclusive, com um plano B para caso algum imprevisto com o main event do UFC 294 surja de última hora. Número 6 do ranking da categoria, Mateusz Gamrot foi escalado como reserva de luxo para a revanche entre o brasileiro e o russo. A informação foi dada pelo site MMA Fighting após uma publicação enigmática do lutador polonês em suas redes sociais. No último sábado, Gamrot compartilhou uma foto no octógono com a legenda: "Vejo vocês em Abu Dhabi". O post despertou a atenção dos fãs e viria a ser um indício de que Mateusz teria o papel de suplente para o duelo entre Charles e Islam. No papel de reserva, Gamrot subirá na balança durante a pesagem oficial para confirmar sua participação no evento caso algum imprevisto aconteça. Em caso de lesão ou falha na balança de um dos protagonistas, o atleta polonês estará apto para substituir e entrar em ação na possível luta mais importante de sua carreira. Gamrot vem de recente vitória sobre Rafael Fiziev, em duelo disputado no fim de setembro. Curiosamente, durante a semana da luta, o polonês mirou um confronto com dois oponentes ideais a seu ver, Islam Makhachev, a fim de decidir quem seria o melhor wrestler da categoria, e Charles do Bronx, para testar suas habilidades no jiu-jitsu diante de um especialista da área. Agora, no posto de reserva do UFC 294, Mateusz pode concretizar um desses desejos mais cedo do que esperava. Charles do Bronx cita erro contra Makhachev na primeira luta e desabafa: "Me excedi um pouco". Em entrevista ao podcast Trocação Franca, Charles do Bronx falou sobre os erros cometidos na primeira luta contra o russo, e garantiu que não irá cometê-los novamente. Charles do Bronx cita erro contra Makhachev na primeira luta e desabafa: "Me excedi um pouco". Charles do Bronx e Islam Makhachev se enfrentam na revanche pelo título peso leve do Ultimate, que vai acontecer no próximo dia 21 de outubro, na luta principal do UFC 294, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Charles do Bronx segue sua preparação para enfrentar Islam Makhachev, na revanche pelo título peso leve do Ultimate, que vai acontecer no próximo dia 21 de outubro, na luta principal do UFC 294, em Abu Dhabi, EAU. Em entrevista ao podcast Trocação Franca, o ex-campeão dos leves falou sobre os erros que cometeu na primeira luta contra o russo, e garantiu que não irá cometê-los novamente. "A única luta que eu errei falando besteira foi essa contra o Makhachev.
Eu errei. Se você ver, minha postura é completamente diferente na primeira luta. Eu não vou errar de novo. A gente na vida pode errar uma vez só. Quando você erra essa vez, você não pode errar a segunda, que daí começa um embalo gigantesco. Eu não vou errar de novo. Todas as minhas outras lutas, você vai ver que eu não lutei 10% do que eu luto. Não o hater ou o comentarista que vive falando besteira, mas o cara que entende de luta, declarou Charles do Bronx, que seguiu. Se pegar todas as minhas outras lutas, mesmo as que eu perdi, você vai ver que eu fui 10% do que sou contra o Makhachev. Se você pegar todos os meus comentários de todas as outras lutas, vocês vão ver que a única que eu me excedi um pouco de falar algumas besteiras foi essa. Eu não vou errar de novo. Eu só quero estar feliz, ousado, perto das pessoas que eu amo. Aí sim eu vou chegar e fazer uma grande luta.